quantos erros você vai descobrir hoje que você está cometendo no teu TCC, que esses erros normalmente são responsáveis ou por diminuir a sua nota, né, no final lá do trabalho, ou pode até causar a sua reprovação. Quando você consegue avançar, porque na maioria das vezes, quando você comete esses erros, é isso que te trava na elaboração do seu trabalho. Então você não consegue avançar no seu TCC porque você está realmente cometendo esses erros e esses erros estão te paralisando, certo? Então, primeiro erro que você pode estar cometendo no seu TCC, né, é não se informar das exigências da sua faculdade. Certo? Então, esse é um erro muito comum. Eu, lá no Domine Seu TCC, né, no meu programa de orientação online, no meu curso, quando eu abro as vagas, né, eu recebo os alunos logo no primeiro encontro e é essa orientação que eu falo para eles. Qual que é o tipo de trabalho que você precisa entregar? Qual é o modelo? Qual é o formato? Como é que a sua instituição exige? A gente já falou em outras lives que o TCC, ele é um trabalho de conclusão de curso, né, que é uma exigência que a sua faculdade pede, né, uma exigência da sua faculdade, uma exigência do MEC, na verdade, mas é a sua faculdade que escolhe qual é o formato. Então pode ser um artigo, pode ser uma monografia, pode ser, né, um projeto, um relatório, um paper, existem vários formatos. E aí o que acontece? Você só se informa sobre o formato, né? Minha faculdade quer uma monografia, então minha faculdade quer um artigo. E aí você começa a fazer e não vai identificar quais são as exigências, as regras de formatação, qual é o modelo que tem que seguir a estrutura. Porque cada faculdade pode ter o seu próprio modelo, né? Então a estrutura é padrão, mas por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem aqui no direct de uma pessoa, de uma seguidora, né, que comentou assim: professora, eu estava fazendo o meu TCC em formato de monografia, eu descobri hoje que a minha faculdade pedia em formato de artigo. E aí eu tô totalmente perdida, não sei o que fazer, vou ter que jogar todo o meu trabalho fora, perdi meu tempo, vou ter que começar tudo do zero. E não é assim, mas isso poderia ter sido evitado se você, né, se o aluno, a aluna, tivesse ido se informar sobre quais as exigências da faculdade. Então eu falei, olha, veja uma faculdade, qual é o modelo do artigo. Então, muitas vezes a própria instituição, a sua faculdade, vai te dizer quantas páginas precisa ter. Pode ser que diga, pode ser que não diga, mas é importante você se informar. Qual é a estrutura? Se pode ter citação na introdução, por exemplo, se a formatação é pela norma da ABNT ou se não é, certo? Se é outra norma, se é a norma da faculdade, tá? Então, se é em dupla, se é individual, tudo isso você precisa se informar. Para depois, quando chegar lá na frente, você não ficar dando volta, ficar perdido ou ter que refazer todo o seu trabalho. Outra questão também é da sequência, né? Todo TCC ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, que são os elementos textuais que a gente chama. Independente se é artigo, se é monografia, se é paper, se é relatório, se é projeto, pré-projeto, vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que existe um diferencial no desenvolvimento. O desenvolvimento, que é a parte mais extensa do trabalho, envolve a sua metodologia, o seu referencial teórico, os resultados e as discussões, mas nem todos os trabalhos têm essas etapas. Então pode ter TCC que seja no desenvolvimento só o referencial teórico, pode ter TCC que não tenha, né, a parte de resultados e discussões, vai depender do tipo de trabalho que a sua instituição exige. Então é importante você identificar isso. Às vezes a própria instituição te fornece um modelo em PDF, mas a minha instituição não deu modelo. Então procura nos alunos anteriores quem já fez, para você pegar como base, né? Quem já formou antes de você? Procura lá nas turmas, às vezes tem o próprio repositório da instituição, você pode acessar os trabalhos anteriores e aí você vai ver como foi feito antes e como você deve fazer, se baseando nesses modelos, tá? O segundo erro muito comum é a escolha do tema. E eu recebi várias perguntas como essa na caixinha que eu vou responder aqui sobre a escolha do tema, tá? Então a escolha do tema, agora que você já sabe qual é o formato do seu trabalho, é o pontapé inicial, né? A gente também falou em lives anteriores
anteriores de planejamento. Eu vou citar aqui um pouquinho sobre isso também, mas eu não vou entrar em detalhes, porque a live ficou salva, e aí você dá uma olhadinha nas lives anteriores que falam sobre planejamento também, que é a parte inicial do trabalho. Mas agora eu estou me detendo ao tema, né? Então, o tema é o pontapé inicial. Se você não tem um tema, você não consegue iniciar nada do seu TCC. E a escolha do tema, muitas vezes os alunos erram na seguinte forma. Primeiro, pedem um tema. Eu recebo muitas mensagens. Professoras, qual seria um tema bom para mim? Professora, me dá uma ideia de tema na área tal, de direito. Me dá uma ideia de tema na área de contabilidade. E não é assim que você começa o seu trabalho. A escolha do tema é uma parte fundamental. Se eu escolho um tema para você, se não é um tema que você tem afinidade, se não é um tema que você tem interesse, talvez é um tema difícil para ser trabalhado dentro da sua realidade, etc., você não consegue avançar, certo? Então já começa a travar daí, já tem o tema e não consegue sair do lugar, porque errou no tema. Outro erro comum é a delimitação do tema. Até fiz um post essa semana sobre isso, eu tô batendo muito nessa tecla. Então, quando você erra na delimitação do tema, que é a delimitação, é você fazer um recorte, delimitar, né? O significado da palavra delimitar é colocar limites. Colocar limite é você fazer um recorte. Por quê? Os assuntos, eles são muito amplos. Eu quero falar sobre brincar na pedagogia, o brincar na educação infantil. Mas dentro desse tema existe vários contextos que envolvem. Eu quero falar sobre violência doméstica. Eu já sempre bato na mesma tecla falando sobre a delimitação. Então é muito amplo, você não vai conseguir falar tudo sobre violência doméstica e seu trabalho não vai estar delimitado. Logo, quando você não delimita, você não consegue formular o seu problema de pesquisa. Quando você não delimita o seu tema, você não consegue formular os seus objetivos, né? Definir os seus objetivos, o objetivo geral, os objetivos específicos, porque tudo isso deriva-se do seu tema. Então, quando você erra na escolha do tema, você já inicia uma sequência de erros que vão te paralisar totalmente no seu trabalho. Certo? Então, a escolha do tema é fundamental, você separar e dar uma atenção especial a isso, certo? Tem vídeo lá no YouTube também que eu falo sobre como você escolher o tema, sobre delimitação. A gente já falou aqui, fez lives exclusivas sobre delimitação de tema. Não é o foco entrar no detalhe hoje, mas para você prestar atenção, será que meu tema está delimitado? Né? Será que ele não está muito amplo aqui? Então, eu recebi lá na caixinha de perguntas, eu recebi várias mensagens sobre tema. Professora, esse tema aqui tá bom? Depois eu vou até abrir aqui uns para ler com vocês, tá? Mas não agora, senão eu vou me atrapalhar aqui. Depois eu abro e falo sobre essa questão dos temas não delimitados, certo? O terceiro erro, então já falei dois. O terceiro erro é você querer começar o seu TCC pelo começo, né? Então, como assim, professora, começar pelo começo? Eu vou começar pelo final? Não necessariamente, não é isso. Quando eu falo começar pelo começo, é porque muitas vezes os alunos escolhem o tema. Escolhi meu tema, tá bem delimitado. Agora eu vou fazer a introdução, porque a introdução tá no começo, então eu vou fazer a introdução logo no meu trabalho, porque aí já vou dar andamento. E aí, abre lá o seu computador para fazer a introdução e trava, não consegue escrever uma linha. Por quê? Porque você errou ao iniciar o seu trabalho, né? A introdução, ela é um conjunto de elementos. E aí, se você ainda não tem os elementos necessários para elaborar a sua introdução, você vai ter muita dificuldade de avançar com a sua introdução. Ou então, quer começar pelo resumo, porque é mais fácil, o resumo é pequenininho, né? Então, é lá aquela parte do trabalho que fica lá no começo. E aí quer começar pelo resumo. Não, vou fazer pelo mais fácil, pelo menor. Já tá errando novamente, até porque o resumo é o último elemento que você faz no seu TCC, né? Um dos últimos. Porque o resumo, ele é, como o próprio nome diz, é o resumo do seu trabalho que já está completo. É como eu sempre faço a analogia do trailer do filme, né? Então, quando você vê um trailer do filme, né, pra ver se você quer assistir, pra saber se ele é bom, se ele te interessa, né, você assiste lá o trailer. E o trailer, ele é um resumo de todo o filme, mas o trailer só é feito depois que o filme tá pronto. Então, não tem como você fazer o seu resumo antes do seu trabalho estar pronto. Provavelmente vai faltar alguma coisa nele
E aí vai ser a primeira coisa que a banca vai ler, porque tá no começo, né? Depois do seu tema, vai ver se o seu tema tá delimitado. E a primeira coisa que a banca vai ler vai ser o seu resumo. E aí ela vai logo identificar de cara os erros que você cometeu lá no seu resumo, porque você fez ele logo no início e não no final do seu trabalho. Então o TCC a gente não começa pelo começo, né? A gente começa definindo a estrutura básica do trabalho. Antes de definir a estrutura básica, a gente começa fazendo um planejamento, que foi o que a gente falou na nossa live da semana anterior, né? 2 lives atrás, a gente focou bastante nesse planejamento. E muita gente acha que o planejamento é perder tempo, quando na verdade o planejamento é ganhar tempo e fazer o TCC muito mais rápido do que você imaginava que poderia. Alguém perguntou aqui, não sei se foi a Thalita, né? Ou se foi a Ju, colocou que tem 30 dias para entregar o trabalho. Será que dá tempo? Eu não tô achando a pergunta aqui. Não. Não sei quem foi, coloca aí de novo. Não, foi a Lorena. Lorena, desculpa. Então, tem 1 mês para entregar meu trabalho. Será que dá tempo? Se você fizer esse planejamento com base no tempo que você tem. Porque você tem 1 mês, Lorena. 30 dias, vamos colocar assim. Temos 30 dias. Você tem 30 dias para fazer o seu trabalho. Mas isso não quer dizer que você tem os 30 dias livre, né? Pode ser que você trabalhe, estude, tenha outras disciplinas, tenha outras atividades. Então você não tem realmente os 30 dias. Então você precisa planejar quais são os dias que você vai se dedicar para o seu TCC, quais são as etapas que você vai fazer em cada dia, né? Sabendo quais etapas que você precisa cumprir, você consegue fazer sim o TCC em 30 dias, mas precisa de um planejamento adequado, bem feito, precisa cumprir esse planejamento e precisa de uma orientação, um GPS, como eu falo, né? A orientação adequada, que é o que vai te levar pelo caminho mais rápido, para você não perder tempo errando, para você não perder tempo tendo que refazer, para você não perder tempo parada no tempo, sem saber como avançar, certo? Então é possível. Mas você precisa de toda essa estrutura, certo? Vamos lá, depois as perguntas estão ótimas aqui, depois eu leio. Então, começar o trabalho pelo começo, né, que é, por exemplo, a introdução ou o resumo, vai fazer com que você trave ou que você erre. E lá na frente você vai sentir os efeitos, as consequências desse erro inicial. Então, começa planejando, começa escolhendo o título e o tema ou o título do seu trabalho e depois começa a estrutura básica. A estrutura básica, né, você precisa fazer a escolha do tema, o problema de pesquisa, a formulação dos objetivos, a justificativa, a metodologia e assim nessa sequência, para depois chegar na sua introdução, certo? O erro número 4 que muitos estudantes cometem na elaboração do TCC é escolher o tema e começar a ler vários artigos, vários trabalhos sem um objetivo de escrita. Então o que acontece? Muitas vezes o próprio orientador, quando você escolhe o tema, fala assim, pega tudo que você achar sobre esse tema e vai lendo. Quando você lê o suficiente, aí a gente conversa, né? Aí fica lá o aluno, pega um trabalho, lê, não entende nada porque tá lendo sem nenhum objetivo, né? Não tá fixando as informações, então só lê, depois pega outro, lê de novo, depois pega outro, aí vai de 5, 10 trabalhos, daqui a pouco não consegue escrever uma linha. Mesmo lendo 10 trabalhos, não consegue escrever uma linha, porque tá lendo sem nenhum objetivo de escrita, tá lendo sem nenhum direcionamento, tá lendo sem saber qual é a parte que vai escrever, qual é a parte que vai ler. Porque, por exemplo, se você está escrevendo os seus resultados e discussões no seu trabalho, você precisa estar lendo resultados e discussões de outros trabalhos. Se você está escrevendo a metodologia do seu trabalho, você precisa estar lendo a metodologia de outros trabalhos. Então não adianta você pegar um trabalho inteiro e ler ele inteiro se você não sabe nem qual é a parte que você vai escrever agora. Porque aquilo que você está perdendo muito tempo só lendo, não estou dizendo que a leitura não é importante, certo? Pelo contrário, você não consegue escrever sem ler. Né? Na live da semana passada, inclusive, eu falei como perder o medo de escrever, tá? Então, se você não assistiu, Lawane colocou aqui, quero muito aprender a fazer redação. Eu falei 10 dicas de como perder o medo de escrever cientificamente. 10 dicas de como perder o medo de escrever
cientificamente para você começar escrevendo de uma vez por todas o seu TCC, que é uma escrita científica. Então, o que acontece? Quando você lê, né, sem um objetivo de escrita, você só está meio que perdendo tempo, principalmente porque o prazo do TCC geralmente é muito apertado. Né? Então, dentro disso aí, um dos erros que a gente comete também, né? Nem tá aqui na minha lista, mas eu acabei de lembrar, é deixar tudo para a última hora, né? É comum, eu recebo estudantes desesperados que faltam 30 dias, 15 dias para entregar o trabalho. Então, você precisa de uma estratégia. Dá para fazer em 15 dias? Dá para fazer até em 7 dias, mas você precisa de uma estratégia, né? E aí não deixa pra última hora, porque a professora falou que dá pra fazer 15 dias, eu vou deixar, quando faltar 15 dias eu vou atrás. Mas será que você consegue sozinho, 15 dias, sozinha? Né? Então uma coisa é uma pessoa que já tem uma experiência, né? Então eu já acompanho muito, centenas de trabalhos. Hoje eu consigo fazer um TCC em 7 dias. Mas com todas as técnicas, com toda a experiência que eu já tenho, com todas as ferramentas que eu já conheço, eu consigo. Mas para quem está fazendo a primeira vez, precisa um pouco mais de tempo. Ou ter acesso a essas técnicas, a essas ferramentas e a esse tipo de orientação. Então, você ler, ficar lendo, sem nenhum objetivo, vai fazer com que você não consiga avançar. Né? E aí o seu tempo vai passando e vai batendo desespero, e é um ciclo, né? Um loop, como a gente fala, um loop infinito. Você já tá meio apreensivo porque não tá conseguindo, porque o trabalho de conclusão de curso normalmente já deixa os alunos apreensivos. Aí você tá lendo e não tá conseguindo avançar, não tá conseguindo escrever. Aí o tempo vai passando, aí vai batendo desespero, aí você vai ficando mais apreensivo porque não tá avançando, e aí não consegue escrever de jeito nenhum, aí vai travando mais ainda, e o tempo vai passando, e daqui a pouco tá lá naquele infinito, você já tá sem conseguir fazer nada, e o tempo para entregar chegando próximo, e nada de sair o trabalho, né? Então, começar a ler vários trabalhos sem esse objetivo de escrita, sem ter feito seu planejamento, sem ter feito, né, as etapas de escrita, o esboço, como a gente falou na live passada, é um erro que vai te travar, certo? Então, o Adilson aí se identificou com esse loop infinito, né? Quem mais se identificou, coloca aí. Coloca aí, eu também. Então, boa, né? A Mariana também. Mariana. Então, o erro número 5, né? Eu falei um erro extra, né? Que é deixar para a última hora. Então, você coloca aí extra, bônus. Mas agora eu tô no erro número 5 aqui. É um referencial teórico pobre. O que é isso? Referencial teórico pobre. O TCC, né? Seja ele artigo, monografia, enfim, dependente do formato, ele precisa de uma fundamentação teórica, que é você ler outros trabalhos, né? Ler com o objetivo de leitura e escrita adequada e pegar o melhor desses trabalhos, ou um trecho, uma parte, né, específica desses outros trabalhos e colocar no seu para fundamentar. Quando você fundamenta, você está dizendo, olha, o autor fulano de tal já falou sobre isso, né, e eu tô acrescentando, certo? Então, é importante você entender que a fundamentação é fundamental, parece até redundante, mas é imprescindível para o seu trabalho. Você precisa de outros trabalhos para fundamentar o seu. E aí o que acontece? Um referencial teórico pobre é quando você não usa outros autores, outros trabalhos para fundamentar o seu texto, né? Você usa poucos autores. Eu já vi trabalho que só citou 2 autores. Isso é muito pouco, porque existe uma infinidade de trabalhos sobre esse seu tema. Quando você coloca o seu tema lá no Google acadêmico, por exemplo, lá vai te mostrar a quantidade de trabalhos já publicados sobre esse tema. Normalmente aparece lá 20 e tantos mil, 30 e tantos mil, 17 mil trabalhos. Então veja quantos trabalhos existem relacionados a essa área de estudo que você escolheu. Mas não necessariamente você vai citar todos, até porque é impossível. Mas, por exemplo, no meio de 17 mil trabalhos, você cita 2, é um referencial teórico pobre, certo? Então, para você construir o seu TCC, você realmente precisa de embasamento teórico. Você precisa de leitura, de artigos, de trabalhos, né? Então, eu recomendo, no mínimo, 15 materiais diferentes,
certo? No mínimo, aí, entre 15 e 20 materiais diferentes, para que o seu trabalho seja bem fundamentado. Então, que você vai precisar aí ler pelo menos 15 a 20 materiais diferentes, ou seja, 15 artigos, né? Ou misturado artigo com livro, artigo com outros trabalhos, enfim, para construir o seu TCC. Certo? Então, a leitura ela é importante e fundamental. Sem a leitura você não consegue avançar com o seu trabalho, mas você precisa de ler, né, fazer uma leitura com objetivo de escrita específico. Quando você não faz essa leitura, o seu referencial teórico fica pobre. E aí você, né, perde ponto, ou a banca vai questionar. E isso pode até trazer, né, levar à reprovação, dependendo do contexto aí do seu referencial, certo? Outro que complementa, deixa eu ajeitar aqui, meu cabelo tá calmo. Outro erro que complementa esse anterior, do referencial pobre, é o erro número 5, que é fazer excesso de citação direta. Então, é um extremo e outro extremo. Um é o referencial teórico pobre, quase não tem nenhuma citação. E o outro, você fica meio que desesperado para preencher as páginas, ou você não sabe escrever cientificamente, não sabe fazer a construção de parágrafos, não sabe fazer a argumentação, como eu ensino lá no domínio do seu TCC. Então, aí você comete o erro número 6. Que é o excesso de citação direta. Existem dois tipos de citação, né? A direta e a indireta, certo? A citação direta é aquela que você copia e cola o texto na íntegra, né? O trecho, aquele parágrafo na íntegra, e aí você tem que colocar o autor e o ano, obviamente, fazer as devidas citações e referências. A citação indireta é quando você lê o parágrafo, reescreve com as suas próprias palavras o que você entendeu. E aí também tem que fazer, né, colocar o autor e o ano lá, fazer as devidas referências. Tem um vídeo lá no canal do YouTube que explica, mostrando na tela o que é a diferença entre citação direta e indireta. Se você ainda está na dúvida, quando acabar essa live aqui, você corre lá para assistir. Coloca lá TCC Academy, citação, anota isso também. E aí você vai ver na tela qual é a diferença de citação direta ou indireta. E aí um erro comum é a gente encher o trabalho de citação direta, que é aquele copiou, colou, não tem nem o cuidado de interpretar, de reescrever com as suas palavras, fica parecendo um trabalho de preguiçoso, na verdade, né? Aquele excesso de citação direta. Logo, a gente da banca, né, os orientadores ou os professores da banca, quando pegam o TCC, já consegue identificar rapidamente que o aluno fez um copiou, colou, só das citações diretas, não trazendo nenhuma argumentação, nenhuma fundamentação e nem interpretação do texto com as suas próprias palavras. O que é que você entendeu, né, com a leitura desse texto, certo? Então, esse excesso de citação direta precisa ser evitado. Não existe nenhuma regra, tem que ter tantas, tem que ter 10, tem que ter 20, tem que ter 30, não existe. Mas realmente vai aí da sua percepção, obviamente. Uma citação direta por página é ok, tá tranquilo, não é excesso. Agora, várias citações diretas, sabe? Uma atrás da outra, o texto não conecta, aí a gente vai direto para o erro número 7, que é o TCC Frankenstein. Quem conhece o Frankenstein? Quem já ouviu falar do Frankenstein, né? Então, você já ouviu falar no TCC Frankenstein? Então, o Frankenstein, né, o Frankenstein, enfim, como você queira chamar, ele é um boneco, né, sei lá, um ser formado por várias partes de pessoas mortas, ou seja, várias partes de vários corpos, certo? Então, você pega um pedaço, o boneco, né, o ser do Frankenstein, ele é formado por vários pedaços diferentes e no final ele fica aquele boneco, aquele ser, não sei como é que chama, aquele ser totalmente desconfigurado, né? Uma coisa não está encaixando na outra, mas ele está ali, ele existe, mas ele está ali, só que ele não encaixa, né? Ele não orna, como até minha avó diz. E aí o TCC Frankenstein é basicamente isso, é você não fazer a conexão entre os seus parágrafos, a conexão entre o seu texto, né, os seus trechos,
colocar muita citação direta e não argumentar, não fundamentar. Então, você começa falando de uma coisa, daqui a pouco pula para outra, aquele parágrafo não complementa o anterior, ou você muda drasticamente, está falando de X e muda drasticamente para Y o assunto, sem fazer essa transição que a gente chama, que tudo faz parte das técnicas de escrita do seu TCC, certo? Então, você precisa ter o cuidado, né, de relacionar as ideias que você está colocando no seu texto para facilitar o entendimento de quem está lendo, certo? Então, o TCC Frankenstein é basicamente isso, né? Então, uma coxa de retalhos, como a gente fala, né? Então, um pedaço aqui, outro pedaço ali, que você vai fazendo só, às vezes, muitas vezes, copiando, colando de outros trabalhos, e não vai trazendo nenhuma argumentação, não vai trazendo nenhuma interpretação e não vai relacionando aquele trabalho com aqueles trechos com as demais partes do trabalho. Porque o TCC nada mais é do que um grande quebra-cabeça, né? E aí, cada parte desse quebra-cabeça, cada parte do TCC encaixa com alguma outra. E é o que eu sempre digo, às vezes você está escrevendo lá nos resultados e discussões, e você está travado nos seus resultados e discussões. Então, tem alguma peça que não está encaixando. Pode ser que você errou lá na sua metodologia, ou você errou nos seus objetivos, porque está tudo alinhado. A gente pensa que não. Muitas vezes a gente não é ensinado dessa forma, né? Então, a gente não tem essa visão do que é o TCC, de quais partes conectam com outras. Então, a gente não sabe o que de fato é uma metodologia, o que de fato é um resultado de discussões, o que de fato são as conclusões, para que servem os objetivos. Então, a gente só sabe que está ali, muitas vezes, né? Aquele negócio está ali, o objetivo está ali, mas eu não sei o que ele precisa conectar com as outras partes do trabalho. Eu não fui informado sobre isso. Muitas vezes é dessa forma. E aí acaba o seu TCC se transformando nesse grande Frankenstein, sem pé nem cabeça, estando totalmente desalinhado. Então, o tema não está alinhado com o referencial teórico, ou os objetivos não estão alinhados. Enfim, isso faz, ou no próprio texto mesmo, na hora de você escrever, né, os seus parágrafos lá do seu referencial, do seu texto, os seus parágrafos estão totalmente desconexos e o leitor, né, o orientador, a banca lê e por mais que lê, não consegue entender nada que você quis dizer, porque não está fazendo sentido. Então, esse seria um erro número 7, que é o TCC Frankenstein, certo? Então, usar, né, referências sem dar nenhum sentido àquilo. Por que aquilo está ali? Porque você está usando aquela citação, né? Porque aquele autor, você trouxe aquela referência daquele autor, né? Então, fazer isso compromete a credibilidade e a qualidade do seu trabalho, certo? 8º erro, muito comum, que eu estou cansada de ver quando eu vou corrigir os trabalhos de conclusão de curso, são erros de português, certo? Então, o próprio Word, o próprio programa lá, escritor de texto que você usa, tem uma abinha lá chamada revisão, que você pode identificar os erros de ortografia, né? Os erros de gramaticais, muitas vezes que não estão, que você passou despercebido, né? Então, às vezes você escreveu uma palavra, erro de concordância. Então, eles foi. Um exemplo, de repente você escreveu rápido e você não percebeu, então você colocou lá, eles foi, né? Vamos usar um exemplo. E você não percebeu, então é importante você fazer essa revisão lá. O próprio Word te dá esse recurso de fazer rapidamente, ele te mostra lá, olha, isso aqui parece que está errado. Você quer consertar? Então você vai consertando. Então, erros de português são muito comuns e tira ponto, né? Perde ponto lá do seu trabalho de conclusão de curso. É uma coisa simples que você pode identificar através desses revisores de texto do Word, né? Dando uma lida mais concentrada, né? Então você se concentrar lá, dando uma lida final, uma revisada final no seu trabalho. Né? Que muitas vezes a gente termina o trabalho na ânsia de finalizar e não faz a revisão, porque já está cansado de ler aquele trabalho, já passou tantos meses, né, fazendo aquele trabalho, que no caso não quer nem mais ver, só quer terminar, terminou, enviou, pronto. Aí não viu os pequenos erros, os detalhes lá que poderiam ter sido corrigidos e evitar
evitado de você perder pontos, né? Ou até que seu trabalho volte. Às vezes você tem uma chance ainda, né? Então o orientador fala, ó, corrige aí, tem muito erro de português, seu trabalho não vai passar se você não corrigir. Então ainda tem uma chance e é melhor você fazer isso antes do seu orientador ver, certo? Porque você não sabe se você vai ter essa chance. Outro também, dentro ainda desses erros de português, é o uso da primeira pessoa. Eu sempre falo isso, né? Evitar. Então, quando você está escrevendo seu trabalho, você vai evitar colocar eu fiz, ou então fizemos, né? Nós realizamos essa pesquisa, eu busquei os materiais lá na base de dados da Cielo. Então, isso é primeira pessoa, né? Primeira pessoa, eu ou nós, né? Então, você não pode falar nessa primeira pessoa, você tem que falar na terceira pessoa. Então, foi feito uma pesquisa de campo para a realização desse trabalho. Eu sempre bato nessa tecla, porque eu vejo muitos trabalhos em primeira pessoa. Então, foi realizado, espera-se que com esse trabalho seja possível identificar. Então, veja como é diferente de eu espero que eu identifique nesse trabalho as melhores alternativas para tal coisa. Diferente. Então, espera-se que com esse trabalho seja possível identificar as melhores alternativas para tal coisa. Então, isso é escrever de forma impessoal, como eu falo, certo? Então, evite, faça também quando você tiver essa revisão, fazendo essa revisão, verifique a linguagem que você está utilizando, certo? Então, evite realmente colocar sempre em primeira pessoa e coloque nessa linguagem impessoal, como eu falo, ou terceira pessoa, para não ficar complicado, linguagem impessoal. Ou seja, é como se você estivesse falando de você para outra pessoa, certo? Então, assim, como se você é o autor do trabalho ou a autora do trabalho, e aí você tá falando como se você fosse um estranho. Então, olha, ela realizou, claro que você não vai colocar o ela, né? Então, foi realizado. Pergunta assim, me conta como a Joana fez a metodologia. Pronto, aí é isso que você vai escrever, fala seu nome. Me conta como a Daniele fez a metodologia, você pergunta para você mesmo. Então, foi realizado um estudo numa escola municipal da cidade de Fortaleza, e a partir disso identificou-se 10 professores que participaram da pesquisa e responderam a pesquisa que foi realizada entre os meses de janeiro e março. Então você vai contando a história, como se você estivesse falando, contando a sua história, mas como se você fosse outra pessoa. Então é isso, escrever de forma pessoal, certo? Nunca eu fiz, eu fui, eu realizei, eu busquei, eu falei, eu entrevistei, certo? Esse aí é o erro número 8. O erro número 9 que você deve evitar, né, que você pode estar cometendo no seu trabalho, é em relação à formatação inadequada. Então, muito cuidado com a questão de formatação. Existem várias normas de formatação, não é só a ABNT. A ABNT é a mais comum, é a que mais as faculdades exigem, certo? Mas pode ser que a sua faculdade seja outra norma de formatação. Então, a gente volta lá para o ponto 1, verificando as exigências da sua faculdade. É a ABNT? Ótimo! Parece ser difícil, mas é a mais fácil dentre as outras, certo? Então, muita gente tem ódio, né? Tem raiva, a gente faz até meme aqui também no Insta sobre a ABNT. Mas ela é a mais fácil, ela é a mais acessível, ela é a que já tá, todo mundo, a maioria faz, e querendo ou não, você encontra mais informações sobre ela, certo? Então, se for a ABNT, não reclame da sua instituição, porque poderia ser APA, poderia ser Vancouver, poderia ser alguma outra norma de formatação internacional, que você teria muito mais dificuldade para formatar o seu trabalho, certo? Então, toma cuidado na formatação, né? Às vezes eu peguei trabalho já que a pessoa começa com uma fonte, a letra, o tipo de letra, né? A gente chama de fonte, que pode ser, por exemplo, Arial ou Times, que é o mais comum, basicamente, dependendo das normas aí, mas na maioria das normas, o mais comum é Arial ou Times. Tem outras também, certo? Mas é a minoria. Então, eu já peguei trabalho que começa com um tipo de letra, né? Uma fonte Arial, e no final termina com outra fonte, ou o tamanho
tamanho tá diferente. Então a pessoa não prestou atenção, né, nessa formatação básica, que é o tipo de letra, certo? Então isso também pode trazer, né, você perder ponto ou até reprovação, dependendo do nível de formatação inadequada que está no seu trabalho. Então, cuidado com a formatação, certo? Não precisa se preocupar com a formatação logo no início, mas você pode ir fazendo aos poucos, para não deixar tudo para a última hora. Então, vai formatando, já vai escrevendo no formato certinho, do tipo de letra, do tamanho, e no final você faz só os pequenos ajustes, né? Como formatar o sumário, ou colocar algumas coisas, negritos e etc, né? Então, muito cuidado, certo? Com a formatação. E o erro número 10, a gente fechar aqui os 10 principais erros. Tem muitos outros erros, tá, gente? Eu trouxe aqui os mais comuns que eu costumo ver quando eu tô corrigindo os trabalhos. Eu até falei um extra, né, que é deixar tudo pra última hora, então seriam 11 erros. Então, se eu falar, daria pra eu falar aqui, sei lá, uns 50 erros que eu vejo, mas esses são os principais que você deve ter muito cuidado e prestar atenção, né? Então, o erro número 10 é sobre o plágio, né? Cometer plágio, né? Até a Vilma aqui, super minha amiga, falou, por exemplo, um dos erros de formatação que você comete é quando você copia e cola de outro lugar e nem percebe que você nem ajustou pelo menos a formatação. E aí você acaba caindo no erro número 10, que é o plágio, que é o copiar e colar de outros trabalhos sem colocar a fonte, sem colocar de onde você tirou. Gente, é o que eu sempre digo, copiar e colar não é errado, certo? Agora, é errado quando você não cita de onde você pegou, você não referencia, você não dá os devidos créditos para quem escreveu aquilo. Então, quando você copia e cola, você pode estar fazendo uma citação direta, ou você pode estar reescrevendo e fazendo uma citação indireta, né? Nada mais é do que você estar pegando informação de outros trabalhos. Tudo bem fazer isso, desde que você faça as devidas referências, né? Cite corretamente o autor, o ano, né? A obra onde você pegou, né? Ou seja, o artigo, ou o trabalho que você pegou, o livro, enfim, de onde você tirou. Se não foi você que escreveu, não adianta colocar ali que foi você, né? Hoje em dia é muito fácil. Então, só essa semana eu peguei 2 trabalhos para corrigir, 2 trabalhos de conclusão de curso. Depois que eu corrijo ele todo, aí o que é que eu faço? Passo no verificador de plágio, né? Então, ainda não era o trabalho final, eu estava só orientando ainda as etapas, né? E aí, um trabalho deu 11%. E aí, quando eu abri lá vários trechos vermelho, quando aparece em vermelho, já me diz qual foi o site que tirou, né? De onde tirou o trabalho, o material que tirou, enfim, já me diz tudo. E aí, o outro deu 7%, quase 7%, deu 6,92%, né? Quase 7%, certo? E aí, também considerado plágio, tá? Então, tem um vídeo de plágio lá no meu canal no Instagram, onde eu ensino os tipos de plágio e como você usar esse verificador de plágio que a maioria dos professores usam e que ele tem a função gratuita e tem a paga, certo? Que é muito excelente, a função gratuita já atende muito bem, tá? Eu uso a função paga porque eu analiso muitos trabalhos. Mas aí você pode usar a versão gratuita sem nenhum problema, tem lá como você baixar tudo certinho. Então coloca lá TCC Academy, coloca plágio que vai aparecer o vídeo para você e aí você vai baixar o programa no seu computador e ficar fazendo esse monitoramento para você não cometer plágio. Às vezes não é nem intencional, né? Às vezes o estudante pegou o trecho, colocou lá, de repente ia reescrever ou ia citar e acabou esquecendo, né? Então esqueceu de colocar a fonte, passou despercebido. Pode existir, com certeza. Então, para você não cair nessa, né? De repente você esqueceu alguma parte de citar ou esqueceu, enfim, você passa no verificador de plágio antes de mandar para o seu orientador ou para a banca ou a versão final, certo? O Denise perguntou, posso copiar e colar todo o meu TCC e depois colocar a fonte? Claro que não, você não pode copiar e colar todo o seu TCC, né? Porque aí o trabalho não é seu. Que adianta você pegar um trabalho de outra pessoa, se você colocar seu nome, você está dizendo que o trabalho não é seu, certo? Então, o copiar e colar que eu falo é você pegar vários outros
trechos de artigos que vão fundamentar o seu trabalho, né? São artigos diferentes, materiais diferentes, não é pegar um único trabalho e colocar lá como seu e colocar lá, foi tirado de tal lugar. Então isso aí é reprovação na certa, certo? De cara, tá? Então esses são os 10 erros, principais erros cometidos na elaboração do TCC, que podem te travar ou te levar a perder ponto ou até a reprovação, né? Qual desses erros aí você está cometendo? Eu vou parar agora para responder as perguntas, porque o nome dessa live é Pergunta para a Profa, e aí depois que eu trago essa introdução, eu respondo aqui algumas perguntas que vocês colocaram, certo? Vamos lá. Consigo desenvolver meu trabalho pelo telefone? Como é? Pelo telefone? Olha, eu acho difícil você conseguir fazer o seu TCC só com o telefone, tá? Você vai precisar aí basicamente de um computador realmente para desenvolver o seu trabalho, até porque algumas funções você não encontra no telefone, funções de formatação, né? E vai ser bem complicado, acho que você vai demorar bastante tempo fazendo o seu trabalho no telefone, tá certo? Talvez, não sei se foi essa a sua dúvida, mas eu acho que foi isso. Então a Gabi perguntou, como começar a fazer o projeto? Já tem um tema, como começar? Então a partir da escolha do tema, você precisa fazer o planejamento, Gabi, como a gente falou, estruturar, né, separar todas as estruturas, as etapas do seu trabalho, começando pela estrutura básica. Depois do tema vem a escolha do problema, a formulação dos objetivos, a justificativa, para depois você ir avançando, certo? Basicamente nessa ordem. Na live de 2 semanas atrás, a gente focou exatamente por onde começar o trabalho e falando cada partezinha dessa, especificamente de cada etapa dessa, tá? Vamos lá. Tiveram algumas perguntas legais na caixinha que eu queria colocar aqui, certo? Ó, como escolher o tema? Eu vou responder as de quem tá aqui também, certo? Então, a Lorraine perguntou, como escolher o tema? Então, a escolha do tema se dá a partir de um assunto que você gosta. Lembra de alguma disciplina que você cursou ou algum professor muito legal da sua graduação, né, do seu curso, e aí você lembrou daquele assunto que ele falou em sala. Pega seu caderno, para quem usa caderno ainda, dá uma folheada lá, vê alguns assuntos interessantes que você anotou, algo que você identificou. Outra coisa para escolher o tema, de repente um estágio que você já faz na área, né? Um trabalho, algo que você já trabalha na área. Tudo isso são opções de você escolher temas, certo? Então, a partir disso, é bom sempre ser algo que você gosta ou algo que você tem interesse em estudar, certo? Vamos lá. Como encontrar? Olha essa pergunta aqui da Samara. Como encontrar um problema? O tema tuberculose. Então, já cometeu aí o erro número 2, que a gente acabou de falar na live de hoje. O tema da Samara não está delimitado. Esse não é um tema, isso é um assunto. Veja, tuberculose. Tantas coisas que eu posso falar sobre a tuberculose. Causas e consequências, tratamentos, em que contexto, né? Pode ser tuberculose em idosos, pode ser tuberculose em crianças, pode ser tuberculose em mulheres grávidas, gestantes. Então veja quantos contextos esse tema não está delimitado. Isso não é um tema, isso é um assunto, né? Então esse é o assunto, tuberculose, e por conta disso ela não consegue delimitar, não consegue definir, não consegue encontrar um problema de pesquisa, porque o tema não está delimitado. Então olha aí o erro número 2 já fazendo, né, já atrapalhando, né, o andamento do trabalho. Então ela não consegue avançar na escolha do problema porque ela não delimitou o tema, ela cometeu aí o erro número 2 que eu acabei de falar na live de hoje. Então exemplos de delimitação de tema, ela poderia falar, né, pode ser contágio da tuberculose, então pode ser tratamento, como eu falei, causas, consequências. Ela precisa escolher. Então, por exemplo, um estudo, pode ser um estudo de caso em um determinado hospital, certo? Então, tratamento de tuberculose com medicamento X em um grupo de idosos no hospital tal. Então, isso seria um exemplo de tema delimitado, certo?
Então, a partir disso, ela conseguiria delimitar, formular um problema facilmente, tá? E aí, a Ramiele, né, perguntou qual a diferença entre assunto e tema. Na verdade, a diferença entre assunto e tema delimitado, certo? O assunto é essa área geral. Por exemplo, eu quero falar, você qual área? Então, eu sou da engenharia ambiental. Dentro da engenharia, eu tenho várias áreas. Eu tenho resíduos sólidos, eu tenho, que mais? Tratamento de efluentes, eu tenho hidráulica, eu tenho, enfim, uma série de assuntos. Esses são assuntos. Agora, dentro desses assuntos, qual o recorte que eu quero apresentar? Isso é o meu tema delimitado, certo? Então, dentro desse assunto, eu escolho um recorte dentro de algum contexto. Eu quero falar sobre práticas de reciclagem de resíduos, enfim, de resíduos domésticos em uma cooperativa do estado, na cidade de São Paulo. Veja que recorte. Então, práticas de reciclagem de resíduos domésticos. Então, resíduos domésticos está dentro da área de resíduos sólidos, né? E práticas de reciclagem também. Então, é um recorte. Aí eu delimitei com um objeto de estudo, que é uma cooperativa da cidade de São Paulo, por exemplo. Então, isso é a minha delimitação, certo? Então, a diferença é essa. Quando você tem um assunto, ele ainda não é o seu tema. Ele é só uma área geral. Dentro desse assunto, você precisa escolher o seu tema. Direito penal. Ok, mas o que dentro do direito penal? Direito do consumidor. Ok, mas o que dentro do direito do consumidor? Entende? Então, nesse sentido, que você começa a delimitar o tema. O tema, ele vem a partir de um assunto. Então, não sabe como escolher o tema? Pensa nos assuntos, foi isso que eu falei. Pensa naquela disciplina que você gostou, pensa naquele assunto que um professor deu e você se interessou. Então, é a partir disso que vem o seu tema, mas o assunto ainda não é o seu tema, certo? No referencial teórico, eu cito e fundamento com as minhas palavras, a citação usada? Exato, né? Então, você traz a citação, né, que é trazer o texto de outro autor, e você traz uma fundamentação, uma argumentação, uma explicação, enfim, ou você pode fazer uma comparação de dois autores. Isso também pode acontecer no referencial teórico, desde que faça sentido. Então, você pode trazer uma explicação. Então, de repente, você está falando lá sobre o Alzheimer, certo? Que eu vi aqui que alguém colocou. Tá falando sobre o Alzheimer. Então, você pode explicar o que é o Alzheimer. O Alzheimer, segundo o autor fulano de tal, é uma doença que foi descoberta por volta dos anos tal, e que tem tais sintomas. Em complemento a isso, o outro autor, aí você cita outro autor, né? Aborda que o Alzheimer é característico de um grupo etário mais avançado e etc. Então, você vai fundamentando, você vai explicando, né, e complementando. As citações são para isso, certo? Você pode argumentar, fundamentar, explicar. Você pode trazer, né, explicação de conceitos, certo? Marino. Qual é a melhor forma que você indicaria para apresentar o trabalho no dia da banca? Então, inclusive semana passada saiu um vídeo como fazer a apresentação do TCC, seja presencial ou online. Algumas faculdades tinham voltado no presencial, algumas, né? Não a maioria, mas agora novamente vai voltar tudo para o online devido a toda a situação. Então, lá no vídeo eu falo para como apresentar tanto no presencial como no online. De toda forma, né, a preparação é muito importante. Então, você preparar seu material, preparar seus slides, você estudar, você, né, fazer o seu roteiro de apresentação, colocar os principais tópicos, enfim. Nesse vídeo no canal do YouTube, inclusive se você não é inscrito ainda, se inscreve lá também. Não fica só vendo os vídeos sem se inscrever não, tá bom? Me ajuda que eu te ajudo. Isso é muito importante, né? É a lei da abundância, a lei do retorno, né? Eu te entrego o conteúdo e você me ajuda lá só
curtindo, compartilhando com outras pessoas e se inscrevendo no canal, tá certo? E aí lá eu falo justamente quais são esses principais pontos que você deve abordar no seu trabalho, né? Então, qual é o resumo de cada parte, quais são as perguntas que a banca pode te fazer para você se preparar já para ir para essa apresentação, seja no presencial ou no online, tá certo? É importante ter essa preparação, ok? Deixa eu ver aqui mais. Cadê? Vamos lá. Meu TTC tem 5 páginas na introdução. Onde entra a fundamentação teórica? Vai depender do tipo de trabalho que foi exigido, certo? Então, do modelo que a substituição exige. Normalmente, a fundamentação teórica entra depois da introdução, que é no desenvolvimento, como eu falei. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão. No desenvolvimento, que é a parte do meio, então a introdução está aqui, desenvolvimento está aqui. No desenvolvimento pode vir referencial teórico, pode vir metodologia e resultados e discussões. Quem vai definir isso? O modelo que a substituição exige, certo? Então, provavelmente, o seu referencial vem depois da introdução. Uma introdução de 5 páginas é uma introdução muito extensa, certo? Então, verifica realmente se é adequada, né? De repente, pode ter sido o seu orientador que pediu. Não é comum, tá? Não é comum uma introdução de 5 páginas, é uma introdução muito extensa, principalmente se o seu trabalho for nível de graduação. Uma introdução de tese de doutorado tem entre 4 e 5 páginas no máximo. O máximo que eu já vi foi 4 páginas aí, estourando 5. Uma introdução nível de graduação, uma introdução de monografia ou artigo varia entre 1 até 3 páginas, certo? Então verifica, claro, pode ter uma exceção, tá, gente? Não é uma regra. Ah, meu orientador pediu 5, então faz 5, paciência. Se ele pediu, né? Quem manda, quem pode, obedece quem quer ser aprovado, né? Acabei de inventar essa. Então, você precisa aí seguir, né, o que o seu orientador pede, certo? Fundamentação teórica e referencial teórico são a mesma coisa? São a mesma coisa. Então, fundamentação teórica, referencial teórico, embasamento teórico, né? E tudo isso é a mesma coisa, é o mesmo capítulo, certo? Então, tudo isso é onde você vai trazer outros autores para fundamentar, como a gente fala, né, a sua pesquisa. Então, é onde você vai dizer, olha, o autor fulano de tal já falou sobre isso, o outro autor falou sobre isso, e aí fundamentando, né, criando aí uma conversa, como a gente diz, entre os autores, falando o que já foi abordado sobre o seu tema até hoje, certo? Então, a fundamentação teórica, referencial teórico, embasamento teórico, enfim, normalmente é a mesma coisa, só com nomes diferentes. A mesma coisa, conclusão e considerações finais, certo? Então, algumas pessoas gostam de complicar um pouquinho mais, dizer, porque conclusão não se usa mais, considerações finais é tal coisa. Mas na ABNT é permitido, tá dizendo lá. Então, enquanto estiver dizendo na ABNT, a gente pode usar conclusões ou considerações finais, sem nenhum problema. O que vai diferenciar é como a sua faculdade exige, certo? Kelly, quando abre a nova turma? Gente, ainda não sei, não tenho fechado. Provavelmente, vou dar spoiler só pra quem tá aqui na live hoje. Provavelmente é em abril, tá bom? Final de abril, mas a gente vai avisar. Ainda não tá certa a data. Eu preciso sempre de uma preparação, né? Então, eu recebo os alunos, eu acompanho os alunos da turma anterior para que eles tenham um resultado satisfatório, sejam aprovados, né, em um tempo mais curto. E aí, para depois eu conseguir pegar outros alunos, certo? Provavelmente é final de abril. Quem tem interesse, tem uma lista de espera. A gente já tá com mais de 350 pessoas na lista de espera para a próxima turma. Então, se você tem interesse, clica na descrição do meu perfil. Quando acabar a live, lá perto da minha foto, tem um link lá, azul, link azul. Você clica lá e cadastra na lista de espera. É só cadastrar seu e-mail, seu nome e seu e-mail. E se quiser, seu WhatsApp. Porque quando estiver perto, né, quando a gente for abrir a turma, a gente manda as informações, como é que funciona, valores, né, as vagas que não tem, como é que pode pagar, como é que, enfim, quantas aulas são e etc, tá? O que é que tem, o que é que não tem. Então, a gente explica tudo, para que não haja dúvida.
A princípio, eu acredito que seja final de abril, mas ainda não tá certo, não tem a data fixa. Se você quiser receber as informações, a gente avisa com antecedência, obviamente, não vai dizer, ó, vai abrir amanhã, certo? Então a gente avisa com bastante antecedência, normalmente, né, 3 semanas de antecedência a gente já vai avisando quando vai abrir a próxima turma, certo? Para o pessoal se preparar também, quem quiser entrar, né? Da outra vez a gente abriu as vagas na segunda-feira e encerrou na quarta, né? Então foram só 3 dias e aí as vagas foram encerradas. Se você tiver interesse, aí você se cadastra lá, tá bom? Abra hoje que é melhor. A Giovanni falou. Eu vou abrir uma turma relâmpago assim pra quem tá na live pra ver se vocês entram mesmo, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver só mais 2 perguntas. Quem eu não respondi aí, se quiser colocar, as perguntas já subiram. Coloca novamente que eu te ajudo aqui, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui na caixinha. A Souza Arielle colocou: professora, me nota, por favor, eu preciso de um tema apenas, um tema delimitado, né? Escreveu aqui 4 vezes, tá? Então, volto lá nessa questão que eu te falei sobre você pensar um assunto, né, que você gosta ou de repente uma experiência que você teve, sem ficar pedindo tema pronto, porque isso pode te prejudicar. Então, um exemplo é uma aluna, né, que a orientadora falou: olha, se você quiser ser orientado por mim, você tem que falar sobre tal tema aqui. E aí a aluna aceitou. No meio do trabalho, no meio do caminho, né, percebeu que não era aquilo que gostava de falar, achou o tema difícil, chato, complicado e ficou querendo desistir. Tudo porque lá na escolha do tema, né, deixou outra pessoa escolher. Então o ideal é você escolher. Então a escolha do tema é tão importante. Pode ser uma área que você queira se especializar, pode ser uma área que você queira fazer um mestrado futuramente, pode ser uma área que você queira trabalhar com ela futuramente. Teve uma live que eu fiz com Thalia aqui, uma convidada, né, uma psicóloga, e ela falou que quando ela escolheu o TCC dela, o tema do TCC dela, foi uma área que ela queria trabalhar com essa área. E aí, quando ela estava na empresa, que tinha terminado o trabalho, surgiu uma vaga de promoção, né, para ser promovida naquela determinada área que ela tinha feito o TCC dela. Então ela comprovou que tinha experiência na área, porque ela tinha feito o TCC naquela área e conseguiu a vaga de emprego naquela área específica que ela tinha feito o TCC. Então é algo tão importante, às vezes a gente não dá as devidas orientações, tá? Então não peça um tema para outra pessoa, tente você mesmo formular o seu próprio tema, certo? Então, existem várias formas de você escolher o tema. Uma delas é essa que eu te falei, pensando em algo que você gosta de trabalhar, tá certo? Tainá, qual o programa que você usa para fazer o resumo em inglês? Vou revelar esse segredo aqui, Tainá, as 7 chaves que os orientadores vão querer me caçar, né? Vão querer detonar aqui quando eu revelar esse segredo. Então, brincadeiras à parte, o programa que eu utilizo para fazer o resumo em inglês, se o trabalho for simples, né, se for, né, um trabalho, lógico, eu não estou falando aqui um trabalho que eu vou publicar num evento, eu não estou falando de um trabalho que eu vou publicar, né, num congresso, por exemplo, como eu já publiquei um trabalho num evento internacional, eu preciso, né, realmente de uma tradução mais técnica. Mas um resumo, gente, um resumo é um parágrafo, certo? Um parágrafo é o seu resumo, ele é um parágrafo corrido. Então, não precisa você ter um custo com isso, é desnecessário. Você pode usar o Google Tradutor tranquilamente. Se você tiver uma noção mínima mesmo, The Books on the Table, uma noção mínima de inglês, você consegue usar o Google Tradutor, o Translator, né, como o nome lá dele. Você coloca lá o seu resumo e ele já... Gente, o Google já foi muito ruim. Já foi muito ruim mesmo o Google Tradutor. Mas hoje a tecnologia já avançou tanto, eles já melhoraram tanto, que você consegue fazer a tradução do seu resumo em inglês sem ter muitos problemas,
certo? Às vezes só um nome próprio que você usou ou uma sigla que você precisa ajustar lá, que de repente ficou meio, né, desconfigurado lá, não fez sentido. Então, às vezes ele traduziu um nome próprio, o nome de uma cidade, por exemplo, que não era para traduzir, e aí ficou meio, né, errado lá, mas é só esses pequenos ajustes. Uma dica que você pode fazer é traduz do português para o inglês e depois pega o inglês e traduz de novo para o português. Aí você vê realmente onde está errado, se está fazendo sentido, se não está, aí você ajusta lá e pronto, gente. Eu indico meus alunos de graduação do TCC a fazerem o resumo no Google Tradutor. Nunca tive problema com isso até hoje. Nenhuma banca de TCC, de todas que eu participei, dos meus alunos, tiveram problemas com essa tradução, tá? Muitas vezes é só capricho de orientador, é só você não falar para ele que você traduziu no Google Tradutor e pronto, ele não vai nem, se não tiver os erros, obviamente, como eu falei, ele não vai nem perceber, tá certo? Então eu geralmente sou muito clara, sou muito sincera, honesta e eu gosto de coisa prática, eu não gosto de coisa que dá dor de cabeça, que vai dar trabalho para os meus alunos, que o aluno vai ficar sem conseguir resolver o problema, muitas vezes por conta de um capricho, certo? Então o Google Tradutor hoje em dia atende muito bem, tá certo? Vamos lá, só para encerrar, só mais uma, já são 8h05. Dica de como fazer um TCC na forma de revisão de literatura. Então, Larissa Costa, né? A revisão de literatura é um tipo de metodologia, certo? Ou pesquisa bibliográfica, como a gente fala. Existem vários tipos de revisão, né? Existe revisão descritiva, integrativa, sistemática. A gente não precisa se deter a isso, né? A maioria, quando o orientador exige, faça uma revisão de literatura sistemática. E aí, né, normalmente é o pessoal da área da saúde, tem alguns tipos de revisão que são mais específicos. Mas, no geral, a revisão de literatura nada mais é do que você fazer uma análise de trabalhos que já foram publicados. Então, você não vai coletar dados externos. Então, por exemplo, não vai fazer uma análise no laboratório, não vai fazer uma pesquisa de campo, não vai fazer um estudo de caso, não vai fazer entrevista, não vai fazer questionário, não vai fazer nada disso para coletar os dados. Você vai pegar os trabalhos de outras pessoas, de outros autores, e vai fazer um grande resumo, né, sobre aquilo. O autor do trabalho X usou o objetivo, definiu como objetivo tal, usou a metodologia tal e achou os resultados tais. Então, esse é um resumo do trabalho do primeiro trabalho. Já o segundo trabalho. Então, é um compilado de trabalhos que já foram publicados, para você trazer os principais pontos e aspectos, certo? E você pode apontar também, né, alguns pontos que poderiam ser melhorados nesse trabalho, ou você pode comparar, por exemplo, o autor achou uma determinada probabilidade, um determinado percentual. Já o autor B achou um percentual muito acima, muito diferente. Então, talvez, né, em comparação com o outro trabalho que usaram a mesma técnica, pode ser que ele teve algum problema na sua análise estatística. Então, trazer alguns, que a gente fala de refutar, né? Você identificar, se você identificar algum erro no outro trabalho, você provar. Mas não necessariamente precisa disso, é só se você identificar. No geral, você resumir esses trabalhos. Então, você precisa especificar na sua metodologia, né? Esse trabalho será um estudo de revisão, onde serão analisados artigos, por exemplo, dos últimos 5 anos, com o tema, né, tal, utilizando-se as palavras-chave X, Y, Z, né? E aí você vai especificar na sua metodologia para depois fazer esse estudo de revisão, certo? Então, a revisão de literatura seria basicamente dessa forma, certo? Carla, não vi sua pergunta. Ela falou, vê minha pergunta, por favor. Então, poderia ter live todo dia, né, Denilson? É verdade. Eu queria responder só uma pergunta aqui, de que eu prometi lá no Instagram, de uma pessoa que comentou lá no meu feed. Eu vou responder agora, tá? Inclusive, se vocês estão acompanhando lá os nossos posts direitinho, deixa
Deixa eu ver aqui, rapidão. Não desistam, fiquem aqui. Aqui, ó. O Roberto, não sei se ele tá aqui, mas eu prometi que eu ia responder lá. Ele colocou: para eu encontrar o tema, tenho que me aprofundar na literatura para chegar no objetivo, ou primeiro o tema, depois me aprofundar na literatura? Entendi. Então ele perguntou assim: para eu escolher um tema, eu preciso ficar lendo um monte de trabalho para escolher o tema, ou depois que eu escolho o tema é que eu vou ler os trabalhos? Obviamente, é depois que escolhe o tema que você vai ler os seus trabalhos, certo? Então, depois que você já tem um tema delimitado, aí você vai procurar trabalhos dentro daquele tema que você escolheu. E isso é muito importante, certo? Senão, você vai ficar perdido lendo um monte de trabalho sem saber qual é o tema que você vai falar, você não vai conseguir andar, tá certo? Então é isso, gente. Obrigada pela participação. Tira um print, me marca aí, posta @TCC Academy. Convida outras pessoas para estar aqui na live na próxima terça-feira, às 19 horas. Eu espero vocês aqui. Não consegui responder todas as dúvidas, eu acredito. Tinha bastante, mas eu espero que a sua dúvida tenha sido respondida e que a dúvida do outro tenha sido a sua dúvida também, tá certo?